Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam magrinhos e magrinhas. Se você não tá, você vai chegar lá. Isso aqui é só a introduçãozinha pra vocês me verem. Olha eu aí, gordinha, no auge da minha gordura, 132 quilos. Pra poder dar um contexto pra vocês de como eu fiquei depois, viu gente? Observem aí toda a gordurinha que estava acumulada no meu corpício. E aí eu já estou ó, com menos 20 quilos. Menos 20 quilos, porque eu tava com 110. Já tinha, meu filho, perdido aí quase 22. Aí também eu já estava mais magrinha, ó, botando uma roupa que não estava cabendo em mim. Só pra vocês terem uma noção. Aí também, outra roupinha, outro look, gente, que não tava cabendo. Eu consegui usar uma calça jeans, anos que eu não usava. Aí, ó, já tô mais magrinha também. Isso faz uns 20 dias. Já tô mais magrinha. E essa daí é a mais recente de todas. Eu aí, ó, puxando os ferros na academia, mais magra, já com menos de 100 quilos, 99. E agora sim, bora pro vídeo, meu povo. Um beijo! Oi, gente, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu decidi fazer esse vídeo porque ver pessoas falando sobre isso tem me ajudado bastante. E eu espero que esse vídeo chegue para quem precisa ouvir. E espero que possa te ajudar de alguma forma. Eu fiquei, assim, procrastinando pra fazer, porque eu fico pensando, eu tenho que fazer um roteiro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer de dia, porque vai estar uma luz melhor. E, enfim, fico botando vários pré-requisitos que realmente iam ser maravilhosos, é muito bom ter esse planejamento, fazer a gestão disso, tudo isso. Mas eu vi que eu tô demorando pra fazer, porque eu fico botando muitos critérios pra cumprir. E acabou que eu tava assistindo um relato ali que tava me ajudando, de certa forma, me fazendo refletir sobre algumas coisas. Eu não vou fazer porque eu sei que eu tô há um tempão pra fazer isso e vou fazer. E, enfim, espero que chegue pra quem precisa chegar. Se for uma, duas pessoas que der pra ajudar, eu já fico feliz de poder ajudar, porque é tão bom ser ajudada, né? Eu já tô ficando emocionada aqui, misericórdia. Já começou o vídeo chorando. Mas é porque eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, porque Ele é maravilhoso, perfeito. E hoje teve um culto tão bom lá na igreja que eu acho que eu ainda estou meio emotiva. Porque Deus é perfeito, gente. Eu digo isso porque não é fácil. Enfim, passar por certas coisas na vida, né? E eu sei que às vezes você chegou a... Misericórdia, nunca pensei que eu fosse esse vídeo chorando. Ia chorar, Senhor. Paizinho, me ajuda. Eu não pensava em chorar aqui com vocês, viu? Mas eu sei que às vezes você chegou numa situação de gordura, assim, exacerbada, uma obesidade. Não é porque você escolheu, porque você gosta de ser gordo, ou porque você é desleixada ou desleixado. Mas às vezes isso te dificulta. Minha gente, o que é isso? Olha aí por mim, enfim, vai dar certo. Mas às vezes é porque você passou por circunstâncias na vida que dificultaram gerir bem sua saúde. Se preocupar em fazer uma atividade física, dedicar tempo a isso. Às vezes você passou por um período de dificuldade, enfim, de saúde mental. Eu passei por um período de depressão e eu não vou nem botar na conta da depressão a minha obesidade, porque quando eu entrei no, assim, lógico que o processo depressivo não é um processo, né? Não é do dia pra noite, eu tô com depressão, tipo, peguei uma gripe ou catapora. É tipo da noite pro dia. Não é. É um processo que você vai não percebendo certas fragilidades que você precisaria tratar para não piorar. E acaba que quando a gente não vai tratando, vai só piorando. Enfim, né? É um processo. E eu engordei, assim, muito do que eu engordei foi no período que eu tava muito cansada, com muito trabalho, trabalhando muito. E sem tratar também, eu tenho TDAH, né? Hoje eu sou diagnosticada, já fui diagnosticada mais de uma vez por diferentes profissionais. E eu tenho um que chama, assim, né? Que uma médica que é especialista nessa questão, uma psiquiatra e trata bastante TDAH, disse que eu tenho TDAH clássico. Então, eu tenho vários fatores problemáticos do TDAH, eu tenho. Então, assim, porque é como o autismo, né? É um espectro. Não são os mesmos sintomas, né? Exatamente, não tô dizendo que TDAH é igual ao autismo, são neurotipicidades diferentes. Nem queria entrar nesse assunto, mas falando bem rapidinho, vou falar já do meu processo de emagrecimento aqui. Mas é um espectro, né? Tem gente que tem mais sintomas, né? Tem
mais dificuldades, né? Mais um combo maior daquela tipicidade, né? E outras menos. E assim, eu tenho um TDAH bastante, né? Eu tenho tanto a parte da distração quanto a hiperatividade, enfim. Mas é coisa para outros capítulos, né? Outra história. Mas o que eu tô dizendo assim, que uma pessoa que chegou num quadro de obesidade, provavelmente primeiro que a obesidade hoje é entendida como uma doença crônica, né? Que você tem que estar a vida toda tratando e cuidando. Mas existem outros fatores que levam a isso. Então, às vezes você passou por momentos difíceis e eu quero que você saiba que Deus é maravilhoso e Ele com certeza Ele te ama. Ele quer ajudar você. Mesmo num momento de depressão, né? E, enfim, todo esse. Eu sei que Deus sempre esteve comigo e me ajudou diretamente em tantas coisas, em milagres fez na minha vida, mas usou pessoas também. Então, se permita ser ajudada e ajudado por pessoas que estão à sua volta e às vezes é importante a gente sinalizar e pedir ajuda, que às vezes a pessoa não percebe e às vezes as pessoas percebem, mas a gente não quer meio que. Mas não se permita ser ajudado, porque eu sou muito de tipo, não quero dar trabalho a ninguém. Mas às vezes a pessoa, tipo, ela te ama e ela quer te ajudar. E você vai dar mais trabalho não aceitando ajuda do que aceitando a ajuda. Vai por mim. Mas esse meu relato feliz, gente. Eu já perdi mais de 30 quilos, quase 32 quilos, porque hoje eu me pesei. Não, olha, não vou dizer cento, que eu tava sempre começando, tô fazendo cento e não sei quanto. Eu hoje me pesei 99, gente, saí da casa centesimal. Pesei 99,250. 99 quilos, 250 gramas. Então, muito feliz. E eu tava vendo um relato sobre uma pessoa falando assim, né, que a pessoa tá usando um manjaro, né, a tirzepatida. E tava falando, né, que ela tem mérito também no emagrecimento dela. E eu realmente acho que uma pessoa que tá usando a medicação e tá emagrecendo bem, tá fazendo as coisas corretas, a pessoa tá emagrecendo também porque ela tá se esforçando. Porque só medicação, e você pode muito bem, ainda mais pessoas que não têm um sintoma tão pesado, porque tem gente que tem mais efeitos colaterais, né, da medicação. Acaba tendo sintomas variados aí, tipo de náusea, de empachamento, né? Ficar meio com a digestão ruim, não ter vontade de comer. Mas no meu caso, por exemplo, eu sempre tenho fome, sempre tenho vontade de comer, mesmo com a medicação. Mas eu consigo dizer não, é diferente de estar sem a medicação. E a medicação auxilia muito, gente. Se você tem indicação médica para isso, vá no médico. E se você tem indicação médica para isso, que é o meu caso, né? Que eu tô tendo acompanhamento médico, tudo, médico que disse para mim que era bom tudo, existia a opção, eu ia para bariátrica. Mas a minha família falou assim, não, Thaís, vamos ver, vamos tá. E assim, enfim, agradeço a Deus por tudo que ele tem me ajudado, pela minha família também tem me ajudado muito. Olha, meu marido acordou, tô aqui de noite, viu, gente? É de madrugada, porque o TDAH tem um problemazinho de sono. Às vezes eu tenho insônia, enfim, eu resolvi fazer agora e foi ali ao banheiro. E ele sabia que eu tava gravando isso aqui, né? Inclusive, gravando no celular dele. Espero que a memória dele. Aí, o TDAH, eu já tô falando de outra coisa que eu já tava perdida aqui. Onde é que eu tava falando, senhor? O que eu tava falando? Sim, aí eu tava falando sobre ela, falando que algumas pessoas ficam criticando. Claro, gente, existe mérito, sim, nas pessoas que estão emagrecendo, mesmo com a medicação. Porque só a medicação não faz você dormir magra, dormir gorda e acordar magra, não. Por exemplo, hoje eu consigo dizer não a certas comidas, mas eu continuo tendo vontade. A compulsão alimentar, tipo, tá amenizada, mas ela existe dentro de mim. Essa onça, essa leoa faminta, doida pra comer, tá dentro de mim, só tá assim, tá controlada. Agora tem uma coleira que eu consigo amarrar no pescoço dela, minha gente, uma focinheira que eu boto nela que dá certo. Mas antes ela era assim, ó, ela me dominava. E eu, senhor, meu Deus do céu, eu ficava às vezes me culpando enquanto cristã mesmo. Senhor, me dá domínio próprio, Espírito Santo me ajuda, porque eu não consigo me controlar. Mas Deus é um Deus maravilhoso e bom, gente, que nos ajuda nas nossas fraquezas. E às vezes ele vai nos ajudar dando a oportunidade de a gente tomar uma medicação que vai ajudar a gente. E ela falando sobre isso, sobre algumas pessoas que ficam criticando, dizendo que não tem mérito nenhum, que você com medicação qualquer um consegue, e bebê, bababá.
Primeiro que a medicação não é para uma perda de peso ínfima, para uma pessoa que não tem um quadro de obesidade, não tem a doença obesidade, ou que não tem uma indicação médica, por outras coisas também, porque também acho que ajuda aí no controle, enfim, de alguns hormônios. Eu não sou especialista nisso, mas também é indicado para alguns casos de diabetes ou pré-diabetes, enfim, né? Tanto que a medicação, inicialmente, essas canetinhas, né, os estudos foram voltados mais para a questão do diabetes, né? Mas que viu-se a grande contribuição para pessoas que estavam obesas, com essa dificuldade, né, de perda de peso, e inclusive muitas vezes pré-diabéticas ou diabéticas, né? Porque uma pessoa obesa, a obesidade não vem sozinha, né? Infelizmente, ela traz muitos outros males. E um deles, por exemplo, hoje eu tenho pressão alta, eu tava pré-diabética, esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, tantas coisas ruins, inclusive fui no médico essa semana e meu joelho está sobrecarregado, bichinho. E eu agradeço a Deus, porque ele tá firme até agora, viu, gente? Porque eu passei anos, obesa, mórbida, tipo, com mais de 100 quilos. Cheguei a pesar 132 quilos, não é pouco, né? Eu tenho 1,69 m e eu tava obesa mórbida. Eu acho que a partir de 114, né, com minha altura, mais ou menos, eu já tava obesa mórbida. Eu estava pra lá de obesa mórbida. Mas enfim, mas não foi nem por uma questão muito estética, né? Porque eu até me sentia linda mesmo gordinha. Não era por isso, mas eu não tinha qualidade de vida, né, com a obesidade. E volta na questão do método, eu tô falando de outras coisas aqui devagando. E eu tava pensando, gente, pra quê? Tipo, eu vejo que tem mérito, e eu sei que eu tenho meu mérito também. E existem tantas pessoas perto de mim que têm mérito no meu emagrecimento, que me ajudam. Meu marido, por exemplo, tá aqui, ó, meu amor. Te amo, gatinho. Me ajuda muito, porque ele meio que entra na dieta comigo. Tipo, ele evita comer coisa na minha frente. Tipo, ele tem mérito de me ajudar nisso. Em tantas outras coisas que ele faz comigo. Tem dia todas as vezes que eu cheguei, tô com preguiça de ir pra academia, tudo, ele chegava cansado, ele fazia um esforço pra ir comigo, pra me estimular aí. Assim, me ajudava também mentalmente, né? Tipo, sempre me incentivando. Enfim, é minha família, né? Meus pais e meus irmãos, meus tios, primos que me incentivam. Ai, enfim, eu tenho muito a agradecer a Deus pelas pessoas que ele botou à minha volta, né? Os irmãos da igreja, amigos e amigas que me dão incentivo, elogiam, mandam mensagem assim. O pessoal que me segue, tanto no YouTube quanto no Instagram, gente, quando vocês mandam mensagem, eu fico tão feliz, assim, me sinto bem estimulada aí quando pessoas dizem assim, você me incentivou a emagrecer também, como é bom acompanhar você. E aí eu fico super feliz e fico, poxa, tipo, não é só. Lógico que é muito bom ser sobre mim, mas é tão bom ver que outras pessoas se sentem bem também e, tipo, isso ajuda outras pessoas de alguma forma, porque tantas pessoas que eu acompanho, fico procurando, sei lá, no YouTube, no Instagram, enfim, em várias plataformas, não sei nem se eu tá falando o nome das outras plataformas aqui, né, gente? Que, tipo, eu procuro porque me incentivam e me abençoam tanto. E eu fico super feliz com isso. E eu tava pensando, gente, sobre mérito. É, eu sei que existe o mérito de quem tá emagrecendo com auxílio do medicamento, porque ele sozinho não faz tudo. Mas e daí se eu não tiver mérito, gente? Tipo, daí eu não preciso provar pra ninguém que eu me esforcei pra isso. Eu tenho que fazer isso por mim primeiro, né? Tipo, pra eu ficar bem e às vezes você chega num quadro, na obesidade, que sinceramente eu vi até um influenciador Mamute, assim, vocês já viram, né? Eu acho bem legal algumas coisas que ele posta e me incentiva também a emagrecer, pior que eu tenho mais 100 quilos. E ele fala assim, a obesidade é uma escolha até certo ponto. Porque às vezes você chega num nível da obesidade que já não é mais uma escolha. É uma escolha que você fez atrás, mas que você tá colhendo agora e você não consegue sair sozinho. Foi mais ou menos isso. Não foi exatamente isso que ele falou, gente, mas foi isso que eu interpretei, certo? Se eu estiver errado aí, me corrijam, por favor. Não tô querendo colocar as palavras na boca de ninguém, mas foi isso que eu entendi do que ele falou. E eu achei isso muito, assim, sensato, porque é, você faz as escolhas em certo momento. E depois as escolhas que você fez fazem você. E às vezes você se vê no fundo do poço, assim, tipo, num buraco, parece que assim fundo e você não consegue sair. Eu tava nessa situação, eu sabia assim. Gente, eu tô numa situação que eu não tinha disposição pra nada.
eu me sentia cansada com qualquer coisa, eu não tinha controle sobre minha alimentação, eu não conseguia, tipo, eu não conseguia pensar. E como eu saí de um processo depressivo, eu pensava assim, o esforço mental que eu tinha que fazer pra sozinha, sem auxílio de nada, conseguir emagrecer, eu ficava pensando, meu Deus, eu não consigo viver desse jeito. O esforço é tão grande, o cansaço é tão grande mentalmente pra me tirar dessa situação de obesidade que parece que a vida não vale a pena. Se eu precisar fazer todo esse esforço que eu não consigo. E Deus sabe, assim, também você tá no quadro depressivo, não se sinta culpada. Deus não tá julgando você, não tá apontando o dedo pra você. Ele, nesse momento, ele tá te amando. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu tô chorando. Enfim, eu tenho certeza que nesse momento ele tá te amando, te acolhendo. Porque em um momento eu me senti culpada, mas engraçado. Cada vez mais que eu me aproximava de Deus pra pedir ajuda, tudo que eu encontrava nele era acolhimento. E não julgamento porque eu tava no quadro depressivo. É uma doença, ele sabe disso, porque ele que te fez, ele te ama muito e quer te ajudar a sair dessa situação. E eu pensava assim, eu não tenho, porque eu acho lindo a pessoa que consegue sair de um quadro de obesidade na raça, entendeu? Vai cortando um mato no dente, desbravando assim, tipo, na força de vontade. Mas eu sabia que eu não tava conseguindo sozinha. E eu pensei, é tanto que meu planejamento inicialmente era ir pra bariátrica, que eu relutei muitas vezes. E graças a Deus que eu relutei, porque deu tempo de chegar esse medicamento, a minha procrastinação serviu pra alguma coisa. E eu não precisei ir pra bariátrica, que espero que eu realmente não precise. Com a graça de Deus, não precisarei. E eu sei, gente, que teve gente que falou assim, em um vídeo que eu postei, alguém pô. Se você tá me assistindo agora, você que falou isso, eu não tô com raiva de você, nem tô querendo te criticar nem nada do tipo. Eu sei que às vezes é algo que você pensou e tudo bem você ter falado isso. Não tô aqui pra de nenhuma forma atacar essa pessoa, de jeito nenhum. Até porque eu levei muito de boas, porque tem uma pessoa que eu mostrei um vídeo sobre meu relato do Mundial da medicação, tá, não sei o quê. E aí eu nem tinha visto quem foi meu marido. Amor, você tá uma blogueira mesmo agora, viu? Por que, menino? Aí ele, porque você já tem seu primeiro hate. E a pessoa falou assim: você tá tomando esse negócio, mas quando você parar de tomar, vai engordar tudo de novo. Tenho pena de você, alguma coisa assim. E eu fiquei de boa, gente. Lógico, tem coisa que às vezes a pessoa fala, ofensiva, assim, que a gente fica triste, mas nesse momento, acho que foi muita graça de Deus. Eu não liguei muito, porque eu sei que eu tomando medicação ou não, se eu não cuidar, se eu não vigiar o tempo todo, porque a obesidade é uma doença crônica, ou seja, é a vida pra vida toda, gente, só nascendo de novo, pode ser diferente. E nascendo com aqueles metabolismos super rápidos que eu queria tanto ter, mas que eu não tenho e tá tudo bem. Eu sei que com sem medicação, se eu não passar o resto da minha vida me policiando e cuidando de mim, vendo quando eu tô emagrecendo, quando eu tô engordando mais um pouquinho e parando outras coisas pra cuidar disso, eu sei que eu vou engordar tudo de novo. Com ou sem medicação, eu posso emagrecer, ó, na raça. E se em um momento da minha vida que eu tiver com mais atribuições, passando por algum momento de ansiedade, ou qualquer coisa, outras circunstâncias da vida que é inevitável, vai chegar para todo mundo, circunstâncias que são adversas. Eu sei que eu vou engordar tudo de novo, gente, se eu não tiver cuidado. Por quê? Porque é uma doença crônica. Se eu não estiver vigiando e me cuidando, se eu relaxar e deixar a vida me levar, eu vou engordar. Porque minha tendência a engordar, gente, eu já nasci com quase 5 quilos. Eu lembro que a primeira vez, eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu fui na pediatra e ela mandou eu emagrecer porque eu tava com sobrepeso. E olha que na minha casa, minha mãe sempre foi muito rígida com a alimentação, gente. Eu lembro a primeira vez que eu tomei um Nescau, porque na minha casa era Golden Light. Era tipo pão sírio com patê de atum light pra tá indo engordar, né? E também assim, todo mundo, na minha família tem muita gente com muita tendência de engordar, né? Então, sempre minha mãe se cuidava, tudo, né? Meu pai nem tanto, mas enfim. É, e, e vários fatores. Na adolescência também, minha mãe sempre cuidava da minha alimentação. A vida toda. Eu acho que eu fui a primeira vez para o antigo Vigilante do Peso. Não sei se você conhece, se você ó, é das antigas do Vigilante do Peso.
Eu lembro que tinha pessoas assim, tipo, adultas, muito, a maioria eram mulheres. Eu, assim, a lembrança que eu tenho, né, de minha criança, eu lembro de mulheres, de ter um sistema lá de coresinhos, assim, de cor, das coisas que você podia comer. Minha mãe me levou. E eram, tipo, mulheres de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. E eu era a única criança lá. Eu não sei se tinha outra criança, eu não lembro. Talvez tivesse. Eu acho que tinha uma menininha também lá, enfim, gente. Mas eu lembro que eu acho que eu tinha o quê? Eu acho que era mais nova, enfim. Eu tinha, acho que 7 anos. Uns 7 anos de idade. E olha que minha mãe já cuidava muito da minha alimentação. Mas qualquer coisinha, assim, tipo, eu ia pra casa da minha avó e eu me atolava de comida. Eu comia como se não houvesse amanhã. Eu sou asmática e também é uma doença que, assim, eu tá tudo controlado, tô bem hoje, tá, não tô tendo crise de asma, mas pelo que eu sei, né, da asma até hoje, você não deixa de ser asmática, né? Mesmo que esteja sob controle, você tem que a vida toda cuidar. Mas na infância eu tinha mais crises e tal. E eu lembro que quando eu comia muito, eu tinha crise de asma. E eu saía, tipo, com falta de ar. Eu sabia que eu ia ter falta de ar, mas eu comia até não caber mais em mim. Era uma coisa assim, tipo. Tem um episódio de Friends que alguém fala, não sei se é pra Mônica ou se é. Acho que é pra Mônica ou é pra Rachel. Não, acho que é pra Mônica. É pra Mônica. Que o psicólogo que tá namorando com alguém, não sei se é com Phoebe, fala assim: vira pra Mônica, Mônica, tipo, comida não é. Como é? Não é sentimento, é só comida. Sei lá. Enfim, eu sei que eu comia. Se eu tava feliz, eu comia. Se eu tava triste, eu comia. Enfim, a comida era o meu consolo. E o TDAH também já tem uma predisposição à obesidade, né? Então, já é uma comorbidade do TDAH. Então, o TDAH não tratado, é, provavelmente é o que eu imagino que me levou realmente à obesidade. Porque a vida toda eu lutei contra a obesidade e ficava controlado ali, sabe? Eu ficava com sobrepeso e tal. Aí eu engordava um pouquinho, depois emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia. Mas chegou um momento assim que eu tava muito sobrecarregada com muitas atividades. Foi o ano que eu casei. E assim, a mudança de rotina. Em um ano eu engordei 30 quilos. E, enfim, né? Engordei, fiquei com 90 e poucos. E aos pouquinhos fui ganhando mais um, mais outro, mais outro, mais outro. Blá, blá, blá. Cheguei a 130. E o máximo que eu lembro, eu cheguei a 132,1, 2, alguma coisa assim. Quando eu comecei a tomar o Monjaro, eu fiquei com 130, ou eu tava com 131,2 no dia que eu comecei a tomar, que eu me pesei lá no médico, tudo certinho. E aí, eu já perdi 32 quilos quase, né? Por 50 graminhas, vai dar os 32. Amanhã, com a graça de Deus, né, quando eu dormir e acordar, já vou estar com 132, mais de 132. Oh, misericórdia, Senhor, com mais de 32 quilos perdidos. Eliminado da minha vida. E aí, basicamente isso que eu queria falar, assim. Depois eu vou fazer outro vídeo falando pra vocês exatamente, tipo, em um mês, quanto eu perdi e tal. Eu fiz alguns vlogs, tudo. Se você quiser ver, tá aí. Mas, assim, sendo mais objetiva, né? Eu tô tendo muita perda de cabelo ultimamente, tô preocupada com isso. Mas eu fui na endócrina essa semana. E ela até me passou umas medicações, né? Que vai ajudar pra não tá perdendo tanto cabelo, né? Eu vou voltar pra fazer os exames, eu vou fazer exame abdômen total, né? Ultrassom e tal, ver como é que tá a gordura no fígado. Espero que já tenha diminuído bastante, que eu tava com grau 2, viu? De gordura no fígado. E é isso. O que eu queria dizer pra vocês é só que não importa se tem mérito ou não. Eu acho que você tem mérito se você tá emagrecendo, mesmo com a medicação. Pra mim, você tem mérito. E eu sei que eu tenho meu mérito também. E tantas pessoas que têm me ajudado, inclusive você que comenta e me incentiva tanto. Minha família, as pessoas que me amam, meus amigos, enfim, né? É, as pessoas, os irmãos lá da igreja, né? Que são, ai, maravilhosos, que sempre me incentivam. Você tem mérito também no meu emagrecimento. Mas não importa se as pessoas acham que você tem mérito ou não. Se você tem indicação para tomar essa medicação, você tá fazendo tudo certinho, gente. O que importa é que você vai ficar bem. E às vezes a pessoa pode, enfim, tá incomodada com tantas coisas, às vezes ela não tá bem. E direciona uma crítica pra você. Não leve isso em conta, não. Releve. Nem guarde esse rancor no seu coração. Perdoe essa pessoa. Ore pela vida dela. Que Deus abençoe para essa pessoa. E não importa pensar sobre ter mérito ou não. Pense que você tá ficando bem. Tá tendo mais qualidade de vida. Tá dormindo melhor. Tá ficando mais magra, mais leve. Você consegue subir e descer uma escada sem estar desesperada, ofegante.
e você tá ficando mais saudável, você tá se ajudando. E pense no que tudo aquilo que você vai desfrutar vivendo mais saudável, porque é tão bom ter uma qualidade de vida. Quando você tá sem qualidade de vida, tá sem conseguir dormir direito, como eu ficava com dor no braço por causa da minha circulação péssima, né? Por conta da gordura, tudo gordura em excesso, gente. Não, não tô dizendo. Eu acho gordinhos lindos. Eu acho que o gordinho tem um charme único e é fofinho, é bom de abraçar. Gordinhos são fofinhos, gente. Eu gosto de gordinhos. Eu amo gordinhos. Eu tô falando em causa própria, né? Mas eu não tô falando de questão estética. E você pode se sentir linda mais magra, gente. Eu tô me sentindo mais bonita, inclusive. Eu me sentia linda gordinha, mas eu me sinto ainda mais linda magrinha. E eu acho que existe um charme especial no gordinho. Mas assim, não é saudável, não é bom pra você, pra sua saúde, pro seu bem-estar, pra você viver bem. Não é simplesmente por uma questão estética, é por uma questão de qualidade de vida. Então, se você tá com sobrepeso, se você tá com dificuldade para emagrecer, você já tá com outras comorbidades, procure ajuda, procure um médico, um profissional de saúde é muito importante, né? E às vezes, tipo, não vou conseguir ir pro médico agora, só vai ter daqui a 2 meses, sei lá o que. Comece a fazer o que você já sabe que você precisa, fazer uma atividade física leve. Não tô dizendo pra você chegar lá, ir pra academia, passar 2 horas na academia, não é isso. Começa a fazer o que dá pra você fazer agora, que você consegue fazer. Não acho que é muito pequeno se você conseguir fazer 5 minutos de exercício por dia. Você pensa 5 minutos não é nada. É melhor do que nada. 5 minutos já é alguma coisa assim. Pra quem não tava fazendo nada, 5 minutos é alguma coisa. Faça 5 minutos. Se você só consegue fazer 5 minutos, faça 5 minutos. Depois você vai ver 5 minutos começa a ajudar você mais um pouquinho, que você vai fazer 6 minutos, 7, 8, 9, 10. Ninguém começa, gente. Ninguém nasce grande. Todo mundo nasce pequenininho e depois vai crescendo. Não tem como nascer grande, não, minha gente. O meu marido diz assim: que nasce grande é monstro. Enfim, nem. Deus aprove ao Senhor que nós nascêssemos pequenininhos e fôssemos crescendo. A gente não começa, a gente não sobe uma escadaria começando do 10º degrau. A gente começa do primeiro, gente. No máximo você consegue dar um pulinho pro segundo se você tiver com a perna muito boa ali. O terceiro, no máximo, mas a gente começa do primeiro. Dê o primeiro passo. E você é uma preciosidade de Deus. Deus é maravilhoso, perfeito. Ele te ama muito. Você é precioso e é preciosa, você que tá me escutando aí. E lembre sempre disso. Deus te ama do jeitinho que você é. Ele deu dons e talentos pra você. Deus fez você único e única. E sempre tem algo bom, de bom pra você aprender e receber das outras pessoas e pra você dar para as outras pessoas também. Faça por você também. Faça por você e aceite a ajuda das pessoas também. Não seja orgulhoso, orgulhosa, ou não seja aquela pessoa que não quer incomodar de jeito nenhum. Se permita ser ajudado. Porque depois também você vai poder ajudar outras pessoas. Geralmente é uma coisa que eu e João, né, a gente fala muito assim, pensa sobre isso, sobre igreja. Quem geralmente chega na igreja, geralmente chega os caquinhos. Porque às vezes a gente só lembra de Deus quando realmente tá mal. Mas Deus, ele não importa se você foi lá pra pedir ajuda, Deus ama que você foi. E depois quando você é ajudado, você vai ficar lá não porque você precisa, mas você ama Deus. Você passa a conhecer Ele mais, às vezes, no momento que você tá com dificuldade. E Deus estende a mão pra você, te ajuda, limpa seus joelhos que você caiu no chão, bota um curativozinho na sua ferida e te ajuda a levantar. E depois, quando você estiver curado, estiver bem, que a sua feridinha cicatrizou, você vai ajudar outra pessoa a se levantar. Você hoje é ajudado, mas amanhã você vai ajudar. Hoje alguém estende a mão pra você, mas amanhã você vai poder estender a mão pra alguém. É isso. Um beijo, Deus abençoe.